Amém. A igreja pode sentar. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, agora no capítulo 3. Juízes 3, a partir do versículo 7. Vamos ler inicialmente os versículos 7 a 11. Juízes capítulo 3, a partir do versículo 7, assim diz a palavra do Senhor. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Aserá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Que nesse momento nós possamos nos concentrar a essas histórias que têm uma finalidade tão importante: pregar o teu evangelho, falar das promessas do Senhor e de como o Senhor é justo e cumpre as promessas, protegendo o teu povo. Nos abençoa nesta noite, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar dos 2 primeiros juízes do livro de Juízes. Vamos falar de Otiniel, e em seguida vamos falar de Eude. Estamos aqui, historicamente falando, há 30 anos após a morte de Josué. Basicamente esse é o tempo aqui. E nós vimos na semana passada o quão a idolatria ela está alastrada, digamos assim, no território de Israel. Deus estava irado com o povo. O povo achava, alguns deles, que só precisavam ser libertos do Egito para terem a aprovação de Deus, principalmente o povo do deserto ali. A gente sabe que o Egito é uma analogia à escravidão do pecado, e o qual o Senhor nos liberta da escravidão do pecado, mas não basta ser escravo, ser liberto do Egito. O problema desse povo aqui é a escravidão espiritual. Eles estavam fazendo questão de serem escravos espiritualmente falando, porque se tornaram idólatras após a morte de Josué. Nós vimos isso muito bem na semana passada. Ou seja, a história de Israel do Antigo Testamento é uma história de um povo sempre precisando de ajuda, sempre precisando de um Salvador, e Deus sempre mandando, sempre amparando esse povo, que apesar de Deus ter se revelado a eles, ainda em muitos episódios se tornavam idólatras. O Senhor enviava a aprovação, mas depois enviava o Salvador. Dessa vez são os juízes, mas em muitas épocas vão ser os reis, e por que não os profetas, quando alertavam o povo sobre a ira do Senhor, sobre como eles deviam endireitar os seus caminhos. Constantemente era uma nação que precisava ser salva, ou que estava por um fio de acabar. Deus ia lá e salvava o povo.
Veja o versículo 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo da deusa Aserá. É muito interessante a linguagem que ele usa aqui, porque toda vez que ele vai falar sobre o que o povo fez de mal, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, ele vai usar essa expressão, filhos de Israel. Mas quando Deus vai libertar o povo, salvar o povo daquela situação específica, ele sempre trata o povo apenas como Israel, e não como filhos de Israel. É interessante isso. No versículo 7 ele diz, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas veja, por exemplo, o versículo 10. Ele diz assim, o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Veja, os filhos de Israel, quando o autor usa essa expressão, ele está falando aqui dos crentes de Israel, dos israelitas salvos. Ele, por um momento, nós sabemos que não é a vida toda, não pode ser, eles se afastaram do Senhor. Como diz aqui o versículo 7, eles se esqueceram do Senhor. Mas quando Deus mandava o juiz, Deus salvava toda a nação. Deus salvava Israel. Os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, Deus salvou e mandou o juiz para salvar Israel. Versículo 10. Para salvar todo o povo. Isso ressalta a graça comum do Senhor em salvar a nação, mesmo aqueles que ele não separou para a salvação eterna. Por quê? Porque nem todos de Israel eram de fato israelitas, como Paulo vai dizer. Existiam aqui povo de Israel que se tornam idólatras e eles não voltam para o Senhor depois de tudo isso. Reparem, irmãos, e entenda isso, para que nós possamos compreender a gravidade da idolatria. Nada justifica a idolatria, nada. Mas nós temos um agravante quando nós percebemos a situação do povo de Israel aqui em Juízes. O povo estava em paz. O povo tinha vencido os seus inimigos. O povo estava tranquilo. Deus libertou eles dos seus inimigos. E eles foram lá e foram idólatras. O povo de Israel não tinha motivo social, não tinha motivo pessoal e não tinha motivo nem político para se revoltar contra Deus. E eles foram lá e caíram na idolatria. Nada justifica a idolatria, mas isso é um agravante. Eles estavam passando por alguma coisa? Não. E mesmo assim eles estavam sendo idólatras. O problema desse povo era o adultério espiritual. Pense num marido que tem tudo. Ele tem casa, ele tem auxílio da esposa, nada lhe falta, mas ele usa toda essa prosperidade da sua família para se encontrar com a sua amante. Ou uma mulher pense que tem toda a provisão do seu marido, tem uma família linda, mas às escondidas ela vai se encontrar com o seu amante. Isso é um agravante, do mesmo jeito que nada justifica o adultério, mas agrava ainda mais essa situação. Olha, ele traiu, ok, estava acontecendo alguma coisa no casamento? Não. O casamento estava em crise? Não. Vocês estavam brigando? Não. Estava tudo normal, tudo perfeito. Estava passando por um problema financeiro? Nada. E ele foi lá e traiu a esposa. É isso que Israel está fazendo aqui, adorando a outros deuses. E isso vai piorando. Deus, ele manda a aprovação aqui. Ele manda o inimigo. Ele faz o estrangeiro, ele faz o inimigo prevalecer, para depois mandar a salvação, para depois levantar o juiz aqui. Isso vai continuando. Isso é pior do que um simples ato de traição. Agrava ainda mais porque o esposo está trazendo a amante para dentro de casa. Essa é a situação da idolatria aqui.
O marido está trazendo, a esposa está trazendo o amante para dormir na cama do esposo. Está trazendo a idolatria para a terra de Israel. Eu vi um podcast uma vez, irmãos, é antigo, acho que vocês já devem ter ouvido também, sobre a esposa do jogador Kaká. A esposa de Kaká. Kaká é crente, e aí ela falando sobre os detalhes do casamento, e elas se separaram, se divorciaram. E aí eles falando sobre isso, ela vai alegar o seguinte: por que vocês terminaram? Ela vai dizer assim, abre aspas, porque ele era certinho demais. Ele era romântico demais. Nunca me faltava nada. Ele sempre era muito compreensível. Ele nunca me ignorava. Ele nunca me maltratou. Ele sempre foi atencioso. E eu não queria isso. No final eu percebi. Ela vai alegar no podcast. Eu queria que ele me ignorasse mais. Eu descobri que eu não gosto de uma pessoa tão certinha. Eu vi que não era aquilo que eu queria. Então perceba, irmãos, nada justifica o divórcio, mas isso é um agravante. Isso aí revela o caráter de quem pediu para se divorciar. Essa alegação. Ou seja, Israel aqui vai abandonar o Senhor, vai esquecer do Senhor, decide tirar Deus da sua vida. A culpa não é de Deus. Aqui nós devemos deixar claro, a culpa é de Israel. Israel é responsável pelos seus atos. Israel tinha tudo do bom e do melhor e resolve ter um amante. Um amante parece ser mais legal. Um amante parece ser mais concreto, mais aceitável, mais compreensível. Astarote era melhor. Olha, Astarote permitia carnalidade no culto. Deus não permite isso. Astarote permite. Astarote permitia que as loucuras que eu penso fossem permitidas. É melhor escolher essa deusa, é mais legal. Olha, o que é proibido, o que Deus proíbe fazer, é liberado. O que é proibido tem que fazer no culto de Astarote. O que é proibido é um ato de culto. Ela é melhor do que Deus. Nós vimos sobre Astarote na semana passada. A esposa de Baal, deusa da imoralidade. Se você praticasse imoralidade para cultuá-la, com as prostitutas cultuais, você ia ter fertilidade, você ia ter prosperidade. É a esposa de Baal. Elas viam em Astarote o que elas achavam que faltavam em Deus. A figura de uma mulher. Olha, tem o pai, mas não tem a mãe. Nós precisamos de um homem e uma mulher. É mais completo adorar Baal, porque ele tem uma mulher. Deus só é o pai. Um pai sem mãe. Ele precisa de uma mãe, porque se ele não fizer, eu rogo para a mãe. E ela tenta convencer o pai. Isso não parece familiar com alguma religião que você conhece? É a mãe. Só o pai, sozinho? Não. Então eu vou para Baal e Astarote, porque tem uma companhia melhor. Eles são mais completos. Deus está sozinho, só é o pai. Esse é o adultério espiritual. Eu quero ter alguma coisa fora, mas é pior porque ele traz o amante para dentro de casa. A Bíblia fala no versículo 7 que eles esqueceram do Senhor. Eles esqueceram do Senhor, seu Deus. Tim Keller, comentando sobre isso, ele vai falar sobre essa questão de você lembrar e esquecer. Por exemplo, quando ele diz, quando o salmista ora, Senhor, apaga as minhas transgressões. Ou quando ele clama e diz assim, Senhor, lembra das minhas aflições. Você não pode achar que literalmente Deus ele vai escolher esquecer o que você fez. E não vai nem lembrar se ele quiser. Não é bem assim. Ou quando ele diz assim, lembra-te do meu clamor, lembra do meu pedido. Eu não posso em sã consciência achar que Deus literalmente esqueceu do meu pedido.
Ou não sabe das minhas necessidades, eu preciso... Para que você vai orar? Porque você precisa lembrar a Deus que Ele esquece. Não, de forma nenhuma. Tim Keller, ele vai dizer que é muito mais profundo. Quando eu peço para Deus lembrar no meu clamor, ou esquecer dos meus pecados, eu estou pedindo a Deus, segundo Ele, para Ele agir conforme o seu caráter de bondade. Eu estou lembrando sobre os seus atributos. Senhor, o Senhor é bondoso para comigo, seja misericordioso. Ou seja, por favor, Deus, aplique o teu caráter de bondade e de misericórdia. Ora, não é essa oração de Abacuque que a gente viu na escola dominical? Deus dizendo a ele, eu vou mandar o inimigo. Ele diz, ok, eu sei, mas o Senhor é misericordioso. Ele confronta Deus com os atributos de Deus. O Senhor é bondoso. Então eu sei que a punição vai vir, mas usa da tua misericórdia para aliviar nessa punição. Ele vai falar com Deus sobre os atributos, falando do caráter de Deus. Esse é o contexto aqui de eles se esqueceram. Veja, não é que eles nunca ouviram histórias sobre Deus. Ninguém nunca contou histórias sobre Deus. Não é isso. As pessoas contavam, eles ouviam. Mas por que a Bíblia fala que eles esqueceram? Porque eles não aplicavam isso para a vida deles. Eles ouviam a história constantemente. É um rito de Israel, falar dos feitos do Senhor, lembrar da lei do Senhor. Mas eles levaram aquilo ali de uma forma... eles não mais viveram aquilo ali. Eles só escutavam, mas eles não consideravam. Eles se esqueceram aqui, eles não consideravam mais o Senhor. Nada do que eles ouviam, eles praticavam agora. Ou seja, irmãos, o que a gente sabe com a mente, talvez não seja real no nosso coração. O que a gente sabe com a mente, o que a gente entende aqui das verdades, precisa ser real no nosso coração. Nós precisamos praticar isso. Aqui no culto, meus irmãos, como quando nós ouvimos a palavra de Deus, como é que a gente manuseia isso que a gente está ouvindo aqui hoje? Manuseia essas verdades no dia a dia, durante a semana. A gente coloca em prática aquilo que a gente está estudando nas devocionais. Se estamos fazendo devocionais, precisamos pensar sobre isso. Entenda, é claro, esse esqueceram aqui. Eu não estou dizendo que o ímpio, irmãos, veja, quando eu digo assim, que o Espírito Santo não fornece entendimento a todos, ele nos ilumina quanto à palavra. Eu não estou dizendo assim que o ímpio não tem capacidade de interpretar esse texto aqui, no sentido de concluir, olha, o povo aqui, Deus está irado com o povo. O ímpio pode chegar a essa conclusão. Porque se eu digo que ele não tem essa capacidade, eu estou chamando ele de intelectualmente inferior a mim, incapaz, ou dizendo que nós somos mais inteligentes, talvez. Não, ele pode chegar a essa conclusão. Olha, eu lendo aqui, Deus está irado com o povo, Deus envia uma aprovação, que é o inimigo, e depois ele envia o juiz para salvar o inimigo, para provar que ele é Deus. O ímpio pode chegar a essa conclusão. E aí ele prova aqui a sua majestade para com esse povo. Mas o que é que nós temos que o ímpio não tem? A capacidade de aplicar isso nas nossas vidas. Dizer, esse Deus aqui é o nosso Deus. Esse Deus que resolveu essa aflição aqui, resolve as nossas aflições. E Ele tem o controle sobre todas as coisas. Ou seja, o ímpio, ele vê, mas ele não aplica. O crente, ele pode ver e ele pode não aplicar também, esquecer. Mas vai ter uma hora, não tem como ele ser crente e isso não acontecer, que o Espírito Santo vai lembrar que ele agora vai voltar a praticar essas verdades, assim como os filhos de Israel aqui no versículo 7 que esqueceram. E se isso não ficar tão claro para você, Deus levanta pessoas para lhe elucidar, porque Ele é misericordioso a esse ponto. Essa é a diferença. Versículo 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel.
e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Durante 8 anos, Israel é entregue a esse homem chamado Cusã-Risataim, que no hebraico, quando a gente vai traduzir aqui não é um nome puramente hebraico, é um nome estrangeiro, mas significa literalmente duplamente louco. Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Ele não era só ímpio, ele era duplamente ímpio. Essa é a ideia aqui. Ele era conhecido pela sua violência de subjugar os inimigos. Aí no versículo 9 diz assim: os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, e mais novo do que ele. Irmãos, por que a gente é tão a favor de Israel, né? A gente sempre está torcendo em Israel, porque no fundo, irmãos, nós somos Israel. Porque a gente sempre pega leve com Israel. Aqui a gente pode olhar para o versículo 9 e dizer: que bom, que maravilhoso, Deus mandou o Salvador, aqui esse juiz, Otiniel, que maravilha. Eles se arrependeram? Não, eles não se arrependeram. Não confunda pedido de socorro com arrependimento. O autor ele diferencia isso em algumas vezes aqui nas histórias. Aqui a gente não tem uma expressão, por exemplo, dizendo assim: eles clamaram ao Senhor e se arrependeram dos seus caminhos. Não, eles só clamaram ao Senhor. Mas nós vamos ver que eles não se arrependeram. Deus envia Otiniel aqui. É o mesmo Otiniel lá de Calebe. Mesmo Otiniel de Josué 15, mesmo Otiniel de Juízes 1, de Axa, filho do irmão de Calebe, um homem chamado aqui Kenaz. Esse vai ser o primeiro juiz. O primeiro juiz vem de Judá, curiosamente. O Salvador vem de Judá, remetendo aqui a Davi, remetendo a Cristo, o leão da tribo de Judá. É interessante essa expressão aqui no versículo 10, que vai dizer assim: o Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele é um dos primeiros homens da Bíblia a receber o Espírito. Essa expressão que posteriormente vai ser dada a Davi, que vai ser dado a Sansão também, em vários momentos. O Espírito do Senhor veio sobre ele. Otiniel significa Deus é a minha porção. Tudo a ver com o nome dele. E a obra dele, tudo a ver com a obra dele. O que é que nós temos aqui, irmãos? 8 anos de opressão e uma batalha, tudo é resolvido. 8 anos de opressão e é isso aí. O que é que a gente pode entender, irmãos? Deus, Ele não perdoa o povo, não nos perdoa apesar do pecado. Não é apesar do pecado, mas porque o pecado, ele entrou nas nossas vidas. Ele nos perdoa por causa do pecado. Deus sabe que o pecado vai vir nas nossas vidas e que ele precisa agir primeiro. Essa é a ideia. Que ele precisa ser misericordioso. Então veja, ele não decidiu lhe salvar porque você iria clamar e iria pedir socorro. Aqui eles pediram socorro, mas eles não estão nem arrependidos. A gente vai ver posteriormente. Eles não estão nem arrependidos. Por que Deus lhe salva e Deus me salva? Porque Ele é fiel a si mesmo. Ele nos salva porque Ele prometeu. Ele prometeu a linhagem do Messias desde Gênesis 3,15. Ele é fiel para o louvor da sua glória. Por isso que só Ele deve ser glorificado. Ele é fiel a si. Deus toma a iniciativa. Ele lhe salva antes de você sonhar em se arrepender. Ele já decretou lhe salvar antes de você sonhar em nascer, que dirá sonhar em se arrepender. Deus não espera, olhe, o seu arrependimento para agir. Se Ele for esperar alguma atitude de boa sua brotar de você
Ele nunca iria lhe salvar. Ele age primeiro. E porque ele age primeiro, você se arrepende. Você agora se arrepende. Ele não espera a sua ação, ele age primeiro. A iniciativa é sempre dele. É isso que nós estudamos no Ordo Salutis. Ele vocaciona, ele lhe regenera e depois vem o arrependimento. Se ele não lhe vocacionar, se ele não lhe regenerar, você só vai pedir socorro, mas jamais vai se arrepender. E para ir para o céu, tem que se arrepender. Só vai pedir socorro. Na hora do aperto, você pede socorro. Quando tiver em momento de bonança, você esquece Deus de novo. Não funciona assim com Deus. Ele coloca em você, ele lhe vocaciona, ele lhe regenera. Mas a terra ficou em paz, versículo 11. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Versículo 12. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Mais uma vez, logo no versículo, tornaram a fazer. A paz aqui só foi a ausência de batalha. Otiniel teve a sua época de paz, mas Otiniel não é eterno. Otiniel morreu. Quando Otiniel morreu, deu um tempinho, idolatria, 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 a gota d'água, Deus foi lá e enviou outra opressão. A bola da vez agora é Eglon. Mas entenda, olha, foram 8 anos de opressão de Cusã-Risataim e 40 anos de paz. 40 anos de paz. Depois de 40 anos, outra opressão. Repare agora nessa situação, versículos 14 e 15. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Olha, está aumentando. Antes foi uma opressão de 8 anos, 40 anos de paz. Agora, 18 anos de opressão. Versículo 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. E agora o ciclo vai continuar. Esse povo aqui é um povo moabita. Sabemos de onde nascem os moabitas. Moabe, filho de Ló, do incesto com as suas filhas. É daqui que vai surgir. Moabe surge de uma história de rebeldia. Mas Ruth era moabita. Por quê? Porque Deus faz coisas surpreendentes. Mas aqui não é Ruth. Muito longe. Aqui é um rei cruel. E ele faz uma aliança com os filhos de Amon para dominar o povo do Senhor. Amon, o outro filho de Ló, do incesto lá. Agora eles estão juntos contra o povo de Israel. Esse povo aqui, o versículo 13 diz assim: Eglon se juntou com os filhos de Amon e os amalequitas, foi e derrotou Israel, e eles se apoderaram da cidade das palmeiras. Irmãos, quem deu poder a Eglon? Deus. Deus trouxe Eglon para subjugar Israel. Agora o povo estava sob a bota de Eglon, estavam pagando tributos a um pagão, estavam sendo abusados no poder. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, mesmo refrão, e ele enviou o libertador. É só nós orarmos, irmãos, no meio da aflição, mesmo uma aflição gerada por nós mesmos, que às vezes é assim. Às vezes a gente gerou a aflição e a gente sabe. A gente diz, eu não vou nem orar, porque Deus não vai nem ouvir, né? Fui eu que gerei a aflição. Não, mesmo assim, nós temos esse recurso. A oração, irmãos, é a nossa maior arma. É a maior arma do crente, é a maior arma da igreja. É orarmos. Muitas vezes a gente passa por uma situação, aí a gente faz de tudo. Aí no final a gente diz, pronto, não posso fazer mais nada, só me resta orar. Mas não é só me resta orar. Oração não pode ser o último recurso. Oração é a primeira coisa. Porque a oração ela é poderosa, porque Deus ouve a oração. Deus se compadece do povo. Nós podemos orar, nós temos essa arma. E é uma arma muito importante. Mesmo quando
Aquilo que aconteceu é nossa culpa, porque tudo isso aqui que está acontecendo é culpa de Israel. Deus está pronto para ouvir o clamor do povo. Deus não está do lado de Eglon. Ele mandou Eglon, mas ele não está do lado. Ele está do lado de Israel. Ele levanta Eglon e agora levanta um libertador para destruir Eglon. Observe a interessante história de Eude e Eglon. Versículo 15. Mais uma vez, então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de quase meio metro, e cingiu debaixo da sua roupa, do lado direito. Então ele levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era um homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores do tributo. Ele, porém, voltou do ponto em que estava as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta para o Senhor, ó rei. O rei disse: cale-se. Então todos os que estavam com o rei saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, e onde ele estava sentado, Eude disse: tenho uma palavra do Senhor, de Deus para o Senhor. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e o cravou na barriga do rei, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou sobre ele. Eude saiu por uma portinhola, passou para a antessala, depois de fechar a tranca, as portas atrás de si, e trancar, as portas atrás de si. Quando ele tinha saído, vieram os servos do rei e viram que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida ele está fazendo as necessidades na sala de verão. Esperaram até cansar, e como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram, e eis que o seu senhor estava morto, caído no chão. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Esse é o tipo de história, irmãos, que os acusadores da Bíblia, eles usam para falar: olha como Deus é cruel, olha como Deus devolve, não é um Deus amoroso, olha a forma que Deus arranjou para resolver essa situação, matando um rei dessa forma. Quem era Eude, irmãos? Eude era um homem responsável por levar as ofertas do povo de Israel para esse rei pagão que ele exigia. Fazia parte dessas ofertas dos impostos que ele estava cobrando sobre Israel. E Eude era esse mensageiro, essa pessoa que transportava, que fazia esse tipo de frete. Um homem muito útil para o trabalho. Outra informação importantíssima no texto vai dizer que ele era canhoto. Também um homem muito útil para o serviço. Mas entendam, irmãos, por mais intrigante que seja essa história, ela não foi escrita para nos divertir, digamos assim, ou para nos entreter. Poxa, isso aqui dava um filme, aqui dava uma história. Essa não é a finalidade da história de Eude, meus irmãos. Essa história é para ressaltar o Deus que julga o ímpio, e também para ressaltar o Deus que cumpre as suas promessas. E agora Israel já tinha sido oprimido, como eu falei, por 18 anos. Eglon se estabelece na cidade das palmeiras. Onde é isso? Por que não botou o nome da cidade? Como assim, cidade das palmeiras? Eu não sei que cidade é essa. Alguns comentaristas dizem que é impossível saber. Impossível nada, a cidade das palmeiras era Jericó. É a mesma coisa eu dizer assim: hoje eu fui na Veneza brasileira. Todo mundo sabe, é Recife. Um dia vou visitar a cidade maravilhosa.
É o Rio de Janeiro. É o nome da cidade. Só que aqui para o judeu, a cidade é tão conhecida que ele nem botou o nome, ele já botou o apelido da cidade. Esse é o apelido da cidade. A cidade das palmeiras. O que era Jericó para o povo de Israel? O símbolo da autoridade de Deus. O símbolo da conquista da terra. Porque foi a primeira cidade que o povo conquistou quando entrou na terra. Isso era a cidade de Jericó. E não era para ser edificado, ordens de Deus no livro de Josué. Não era para ser edificado nenhuma cidade em cima de Jericó. Nunca mais nenhuma cidade poderia ser edificada em Jericó. Essa é uma ordem do próprio Deus. Nenhum reino poderia estabelecer nenhum rei poderia estabelecer um reino ali. O que é que Eglon faz na primeira coisa que ele chega em Israel? Ele estabelece um reino em Jericó. Ele vai dizer, Deus mandou não estabelecer um reino, olha eu levantando um castelo, fortalezas aqui em Jericó. Sabe por que Eglon morreu da forma que morreu? Caiu da forma que caiu? Porque ele zombou de Deus. E de Deus não se zomba, não se brinca com a ordem de Deus. Eu sou mais poderoso que Deus, eu quero ver o meu reino cair. E assim Deus vai humilhar Eglon. Ele afrontou diretamente o Senhor. Também é interessante, irmãos, a forma como Eude é apresentado. Eude é apresentado como um homem canhoto, mas também fala que ele era de Benjamim. Não tem como a gente notar isso no português, mas existe um jogo de palavras aqui no hebraico. Porque o termo Benjamim, ele é um benjamita, ele é um Benjamim, ele é de Benjamim. Benjamim significa filho da mão direita. Então a Bíblia fala assim, literalmente, ele era canhoto, mas era filho da mão direita. Ele era canhoto, mas era benjamita. A ideia é essa. Ele nasceu no meio dos da mão direita, mas ele escrevia com a mão esquerda. Fazia tudo com a mão esquerda. Por que o canhoto ele se destaca tanto? Por exemplo, se a gente for falar de futebol, né? Esse cara é canhoto aqui. É porque a perna que ele vai chutar é uma perna que o goleiro não está tão acostumado em visualizar. Tem até pessoas que não são canhotas que treinam como canhoto para se destacarem. O canhoto ele se destaca em algumas coisas. E aqui nessa época, e eu não digo nem só aqui, irmãos, há 2 gerações atrás, o canhoto era tido como um aleijado, né? Isso era uma deficiência, ser canhoto. Fazer alguma coisa com a mão esquerda. Não, eu vou ensinar meu filho a escrever com a mão direita, para ele escrever com a mão certa. Porque a mão esquerda é a mão errada. Ou seja, nesse contexto aqui, porque é importante essa informação, ninguém que empunhava uma espada fazia isso com a mão esquerda. Ninguém fazia isso. Principalmente os filhos da mão direita. Se eu já tinha essa cultura de ensinar a escrever e fazer tudo com a mão direita, será que os benjamitas, alguém era canhoto ali? Não, os filhos da mão direita fazem tudo com a mão direita. Mas a Bíblia diz, ele é filho da mão direita, mas ele é canhoto. Então se ele é canhoto e ele manuseia a espada com a mão esquerda, o lado que ele vai colocar a espada é obviamente o direito. Só que ninguém guardava uma espada ou um punhal do lado direito, porque todo mundo empunhava a espada com a mão direita. Então era do lado esquerdo. É assim que funciona. Eu sou canhoto. Desde os 6 anos 5, 6 anos eu uso relógio, porque eu sou agoniado com a hora tem que estar bem pertinho de mim. Sempre usei relógio. Quantas vezes eu ouvi, você usa relógio do lado errado, né? O lado de usar relógio é o esquerdo, não é o direito. Mas a mão que eu escrevo é a esquerda. Então atrapalha muito você usar relógio na mão que escreve. Geralmente o pessoal diz, fica usando relógio na mão, ao contrário, na mão errada. Mas não é assim que funciona. Esse é Eude, o homem certo para o trabalho. O filho da mão direita que escreve com a mão esquerda, que faz tudo com a mão esquerda. Ou seja, ninguém imaginaria que esse homem carregaria esse punhal aqui. Eude tem essa fama, e essa fama vai o ajudar. Mas é claro que ele não é nenhum louco. Ele vai levar um punhal, ele não vai levar uma espada.
E ele vai colocar esse punhal escondido embaixo da roupa, o texto vai nos dizer, embaixo da roupa. E aí ele passa despercebido, obviamente. Ninguém poderia entrar armado na presença do rei. E a Bíblia não diz porque foi tão fácil. Provavelmente porque os soldados já iam no automático ali, do outro lado, revistar. Creio que foi por causa disso, mas também, senão o texto não ia ressaltar, porque ele é canhoto, e ele coloca do lado que geralmente ninguém revista. E como estava por baixo da roupa, e como era um punhal, não era uma espada, tudo isso fez com que ele entrasse armado para falar com o rei. E ele levava a comida para o rei. Veja que ele leva a comida para o rei, leva o tributo. Ele chega para o rei e diz assim: olha, eu tenho uma mensagem de Deus para você. E aquele rei, do tamanho, da forma como ele era egocêntrico, ele diz: não, vamos ali para um lugar reservado. Veja como Deus faz tudo perfeito. Se aquele rei chegasse e dissesse assim: pronto, fale, cheio de pessoas ali ao redor, como é que Eude ia fazer o seu trabalho? Não, Deus faz tudo perfeito. Ele diz: não, é uma coisa para mim, é uma mensagem para você. Então ele leva Eude para um lugar reservado. É chamado aqui de uma sala de verão, onde o rei geralmente ficava ali, conversas particulares. Ele leva Eude para isso. Então ele vai dizer: eu tenho uma mensagem do Senhor, uma mensagem pontiaguda. Eude não mentiu, era uma mensagem do Senhor. Era o que Deus queria dar a Eglon, uma facada na barriga. E a Bíblia fala que Eude não se preocupa em tirar o punhal. E porque Eude não se preocupa em tirar o punhal, ele era tão gordo que o punhal ele entra na barriga e some na barriga de Eglon. É isso que o texto vai dizer. O punhal ele literalmente some aqui. E ele fica lá agonizando até morrer. Eude pega aquilo ali e ele sai. Veja o versículo 26. Sai por uma portinhola, como vai dizer aqui. Versículo 26. Diz assim: Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. É interessante porque se o texto está ressaltando isso, é para a gente entender. Ele diz assim: olha, Eude foi e passou pelas imagens de escultura. Eude saiu e tendo voltado e passado pelas imagens de escultura. O que são essas imagens de escultura? E o versículo 19 nos diz onde estavam essas imagens de esculturas de Eglon. Versículo 19 diz assim: ele, porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de esculturas ao pé de Gilgal e disse: olha, em Gilgal, irmãos, foi quando o povo de Israel, lá no tempo de Josué, atravessou o rio Jordão e fez um memorial de 12 pedras ali, lembrando dos feitos do Senhor. O que é que Eglon faz em Gilgal? Nesse local ele faz imagens e esculturas do seu Deus. Esse rei zomba de Deus edificando um reino em Jericó. Esse rei zomba de Deus quando ele pega o memorial que Deus mandou fazer e ali naquele mesmo local ele coloca a imagem e escultura dos seus deuses. Olha onde o pecado de Israel levou, irmãos. As obras de restauração do Senhor estão sendo tiradas, estão sendo substituídas por causa da idolatria de Israel. Eglon, ele afrontou diretamente o Senhor. Eude convoca Israel para lutar, avisa que matou Eglon, o povo renova as forças, e com esse segundo juiz a paz reina durante 80 anos, o dobro de Otiniel. Otiniel foram 8 anos de opressão, 40 de paz. Aqui foram 18 anos de opressão, mas depois 80 anos de paz. A gente acha que aqui a história é rápida, né? Olha quantos anos se passaram. É muito tempo aqui entre Josué, depois Otiniel e Eude. Mas volte comigo, irmãos, para os versículos 12 e 13. Versículos 12 e 13. Olha quem vai se juntar contra o Senhor aqui. Essa tríade que afronta o Senhor. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor.
Por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou aos filhos de Amon e os amalequitas. Foi e derrotou Israel, e eles se apoderaram da cidade das palmeiras. Olha, eu tenho uma junção aqui entre Moabe, Amon e Amaleque. Como eu disse, né? Moabe e Amon estão na história de Ló. É uma consequência da rebeldia ali. Remonta a história de Ló, o incesto com as suas filhas. E Amaleque? Amaleque da descendência de Esaú. Descendência reprovada por Deus. Amaleque odiava Israel. Odiava a tal ponto de Deus, em Deuteronômio 25, decretar o fim desse povo. Saul perdeu seu reinado porque não matou todos os amalequitas. Perdeu o seu reinado. E por causa disso, na história de Esther, nós temos um homem chamado Amã, o Agagita. Fica um tanto inexplicável ali, porque no final da história de Esther, depois de Amã ter morrido, ela pega os 10 filhos de Amã e ela pendura numa forca. Seria Esther sádica? Seria que agora o poder subiu a cabeça dela? Não, é porque ali a história de Esther é o cumprimento da promessa de Deus, de que todos os amalequitas, e não tem mais agora escapatória, eles foram eliminados. Deuteronômio 25 foi cumprido, porque Deus é o cumpridor de promessas. Deus, ele é justo. Ele fez isso para quem estava tentando humilhá-lo. E agora Eglon vai morrer dessa forma ridícula. É uma forma ridícula, como esse rei, que era tratado como um Deus. Olha aí o Deus de vocês, agonizando no próprio sangue. Vocês não conseguem nem achar a faca no corpo dele. Está aí estirado no chão. É isso que Deus faz com o inimigo dele, com aqueles que afrontam o Senhor. Eude, irmãos, não era nenhum assassino profissional. Ele foi separado para essa tarefa especial. Foi uma revelação especial que Eude teve para uma tarefa específica. A gente não pode generalizar isso, por exemplo, e dizer assim: podemos pegar armas e perseguir quem não aceita o Evangelho, né? Eu não posso fazer isso. Isso aqui é uma ação específica. Isso só compete na palavra de Deus, perante a lei, para os ministros vingadores, para as autoridades. Pedro, quando ele vai lá e ele pega a espada no Novo Testamento e ele corta a orelha daquele soldado, Jesus diz: Pedro, guarde a espada, pois aquele que levantar a espada morrerá pela espada. O Evangelho não é para ser propagado pela força, não é para ser propagado pela imposição. O poder do Evangelho, irmãos, está na pregação do Evangelho. Isso não tem nada a ver com o fato de você poder ter uma arma. Aqui no país isso não pode, mas num país que possa você ter porte de arma. Mas você tem que entender a finalidade da arma. A arma não é para você pregar o Evangelho ou impor o Evangelho. A arma é para você se proteger. E todo mundo em Israel tinha arma. Isso não era proibido. Mas a mensagem maior aqui, irmãos, que nós devemos entender, e para os moabitas da nossa época, digamos assim, é que não tem como o Senhor fará justiça contra os seus inimigos. E de fato, quando Cristo voltar, irmãos, Ele irá julgar vivos e mortos. A terra aqui, não é? Ele vai falar, teve em paz durante 80 anos. A Bíblia fala no final da narrativa do capítulo 3 que eles mataram 10.000 homens robustos e valentes. E logo após um período de 80 anos de paz. Versículo 31, irmãos, para concluirmos. Vai dizer assim: depois de Eude, veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou Israel. Não é uma história tão detalhada como a história de Eude, ou de Sansão, talvez.
Não é uma história tão longa, mas uma história também deste homem que salvou Israel. Esse homem chamado Sangá, filho de Anate. Um nome estrangeiro. Sangá não é um nome hebraico aqui, mas ele pega aqui, né, um objeto pontudo para espantar bois, e com esse objeto ele mata 600 filisteus. Isso lembra Sansão, com uma queixada de jumento, vai matar 1000 filisteus. Mas é mais uma vez Deus agindo aqui em favor do seu povo. De forma rápida ou de forma detalhada, não importa, irmãos, Deus está salvando o seu povo. Então, concluindo, irmãos, pense sobre isso. Pense sobre a história de Otiniel, pense sobre a história de Eude. Infelizmente, irmãos, ainda é assim nas nossas vidas. Preste atenção, nós tememos muito mais as circunstâncias dessa vida do que os nossos pecados diante de Deus. Somos assim, somos o povo de Israel. Por isso que a gente defende tanto Israel, porque a gente se vê na situação de Israel. Nós passamos o pano quando a gente peca diante de Deus, mas entramos em desespero com as circunstâncias da vida. Devia ser o contrário. Você devia confiar em Deus nas circunstâncias da vida e entender que você ofendeu o Deus Todo-Poderoso quando peca. E Deus não nos dá, irmãos, apenas 80 anos de paz. Deus não nos livra apenas das circunstâncias ruins da nossa vida. Ele nos livrou da condenação do pecado. E Ele nos dá não 80 anos de paz, Ele nos dá a paz eterna. Um comentarista chamado Dale Davis, um dos que eu estou e usei muito no estudo também, quando lecionei na escola dominical, ele vai dizer assim: muitas pessoas dizem que o punhal de Eude é a espada do Espírito. Ele vai dizer, essa não é a aplicação correta daqui. A aplicação correta é: Deus nos coloca e nos tira de qualquer situação. Foi Deus que pecou aqui? Não. Aqui, irmãos, contra esse rei pagão que afrontou a Deus, aqui é uma ação militar contra um Deus tirano que estava na sua terra, que afrontou o seu nome. Ou seja, irmãos, Deus, numa guerra, é o primeiro a mandar matar, a subjugar os inimigos, a proteger, a pegar em armas. Sim, esse é o nosso Deus. É só você entender a história de Israel. É engraçado aquele filme, Até o Último Homem. Cara, é testemunho de Jeová e não matou ninguém na guerra, salvou. Besteira, que bobagem, afrontando a palavra de Deus, que não é para matar ninguém na guerra, eu vou proteger o meu país. Aqui o povo está lutando em nome de Deus. Pega um punhal, Eude, e você vai acabar com Eglon. Essa é uma ordem. Eu tenho uma palavra de Deus para o Senhor. Essa é a visão aqui. Deus não pecou, irmãos. Deus está salvando o povo. Deus está libertando o povo. E muitas vezes, irmãos, vão acontecer coisas muito violentas para que o povo seja salvo. Deus pode usar formas bem violentas e Ele não vai deixar de ser Deus por causa disso. Como essa forma de libertar o povo aqui e de punir o seu próprio povo também. Permitam-me lembrar um dos grandes símbolos da nossa igreja. Um grande símbolo, a cruz. A cruz, o que é a cruz historicamente falando, irmãos? A cruz é um instrumento de tortura e execução. Você já pensou nisso? Eu pensei, porque eu, lendo muito livro de história, eu penso nisso. Se Jesus morresse na época da Revolução Francesa, o que seria o grande símbolo da igreja? Seria a guilhotina. Todo traidor passa pela guilhotina na época da Revolução Francesa. Se Jesus estivesse lá, ele ia ser guilhotinado. Se Jesus morresse nos tempos de hoje,
Onde vão os maiores criminosos? Por exemplo, se ele nascesse nos Estados Unidos, a cadeira elétrica ia ser o símbolo da igreja. O corredor da morte. Se você ouvir, não, fulano foi para o corredor da morte, você já quer saber o que foi que ele fez. Com certeza ele fez algo muito grave. Só os piores malfeitores vão para o corredor da morte. Só os piores malfeitores morrem na cadeira elétrica. Só os piores malfeitores morrem na cruz. O que foi que ele fez para ir para a cruz? Ele está carregando, ele carregou o meu e o seu pecado. Então é isso. Para nos salvar foi necessário muita violência. Não por causa de Deus, não culpe Deus por causa dessa violência, por causa do nosso pecado. A culpa não foi de Deus, a culpa foi nossa. Deus vem resolver a situação. Eude, ele não resolveu a situação plenamente. É só você acompanhar comigo, versículo 1 do capítulo 4. Eude morreu, versículo 1 do capítulo 4, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. Porque Eude não é o nosso Salvador eterno, Otiniel não é o nosso Salvador eterno. Então, o que Jesus vem fazer aqui, irmãos, não é nos salvar de um mero rei moabita. Ele vem nos libertar do maior opressor, a condenação eterna, o nosso pecado. Ele vem para uma ação violenta, mas ele é o alvo da ação violenta. Era preciso que fôssemos punidos, e fomos na pessoa dele. Para concluir, irmãos, um comentarista, ele é cirúrgico ao terminar essa história, comparando com a história de Cristo, com a obra de Cristo. Ele vai dizer assim, abre aspas, não sabemos se Jesus era destro ou canhoto. A Bíblia não especifica isso. Apenas na história de Eude. E por que não sabemos se Jesus era canhoto ou destro? Porque não importa. O que importa nós sabermos é que os seus dois braços, o direito e o esquerdo, foram pendurados no madeiro. E ele fez isso por nós, violento, e venceu para nos salvar. Amém, irmãos? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, nós te agradecemos pelas histórias de Otiniel e Eude, que nos ensinam tanto, que são tão atuais, que falam ao nosso coração, que aponta para o Teu Filho, como o pleno e suficiente Salvador das nossas vidas. Nos fortalece, irmãos, nos abençoa como igreja, que nós possamos não apenas ouvir, e quando sair dessas portas, esquecer dessas verdades, mas aplicar, porque essa é a ação do Espírito Santo em nossas vidas, nos faz sermos sal e luz nesse mundo, ser com a nossa semana, nos abençoa, nos dá capacidade de aplicarmos Tuas verdades em todas as situações das nossas vidas. Essa palavra é viva, essa palavra é atual, essa palavra deve impactar as nossas almas. Esteja conosco nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos agora ficar de pé, como hino de resposta, louvar o Salmo 100.